Hebreus capítulo 8, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Hebreus capítulo 8, verso 1 em diante. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura de sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois dizia ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus tanto mais excelente quanto é ministério, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Muito bem, até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? De que Deus nos abençoe na nossa reflexão, tá bom? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos dê a devida iluminação a todos nós, para que saiamos daqui alimentados pelo bom pastor Jesus, aquele que de fato tem um santuário não construído pelos homens, aquele que serve diante do Senhor, aquele que intercede continuamente por cada um de nós, cada um do seu povo, e certamente as suas intercessões são absoluta e totalmente eficazes. Dá-nos o conforto e o consolo e ajuda-nos a saber como nos colocar diante da nova aliança. É a nossa oração e clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o ministério mais excelente de Cristo. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos, o ministério mais excelente de Cristo. Está aí no verso 6, agora com efeito obteve Jesus, ministério tanto mais excelente, tá bom? É daí que eu tirei o tema. Na verdade, se nós nos lembrarmos, né? Algum tempo atrás, eu nem morava em Brasília, eu vi que uma turma da Papuda, que estava trabalhando para tentar diminuir a quantidade de dias presos à luz da quantidade de dias trabalhados. Um camarada estava lidando com livros, reciclagem de livros. E ele se tocou fazendo-se a seguinte pergunta: se esse livro pode mudar, eu também posso. Olha que interessante. Se esse livro pode mudar, eu também posso. E essa é uma grande questão. O que é que muda o ser humano? Todos nós lutamos com as fragilidades ainda existentes no nosso coração. Eu penso que no texto em que acabamos de ler, nós vamos encontrar respostas para isso. O que é que de fato muda
a vida de todos nós. E eu espero que, ao final disso, saiamos daqui não só inspirados e animados na certeza de quem é o autor que faz essas mudanças, mas também assumindo as nossas próprias responsabilidades diante daquilo que este autor opera na vida daqueles que são seus filhos. No verso 1, que é a conclusão do raciocínio, nós vimos anteriormente que Jesus é de uma esperança e produz uma esperança superior, à luz do verso 16, que era pela indissolubilidade da vida, à luz do capítulo 7, verso 16, capítulo 7, verso 17, nós vimos lá que a palavra para sempre acontece várias vezes, quando ele diz que Jesus Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, através de um juramento, que antigamente o sacerdócio apenas era ungido a ponta da orelha e a ponta do pé, e não havia esse juramento. Houve-se uma interrupção, então, no exercício sacerdotal, quando, já no Antigo Testamento, um juramento, quer dizer, algo absolutamente diferente iria acontecer, e Deus já estava dizendo isso através dos salmos messiânicos. A gente viu isso lá, para prestarmos atenção não só no exercício do sacerdócio araônico, mas também levítico, mas também no exercício do sacerdócio de Melquisedeque. E vimos também a plenitude da salvação, que ele tem, então, essa esperança superior, baseado no verso 25 do capítulo 7, onde ele pode salvar totalmente para aqueles que se achegam a Deus. Eu expliquei isso, que salvar totalmente diz respeito a áreas, e aqui tem uma discussão entre duas escolas, que eu expliquei lá, e graus. Deus salva em todas as áreas, em todos os graus. Tá bom? Nós vimos isso, e por conta destas razões de produzir essa esperança superior, lá no verso 11, ele diz, se houvesse uma perfeição nessa aliança antiga, o que não havia com este objetivo, no finalzinho do verso 28, ele diz, Jesus Cristo é perfeito para sempre. Veja que interessante que nesse excelente e mais excelente ministério de Cristo, ele começa dizendo, ora, este Filho que é perfeito, nós possuímos esse sacerdote. Por quê? Porque uma das razões pelas quais Jesus tem um ministério mais excelente é devido ao seu sacerdócio real. Que é exatamente o que ele está dizendo no verso 1, quando ele diz que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita de Deus. Na verdade, isso aqui é absolutamente novo, porque nós sabemos que na linhagem levítica, um sacerdote nem chegava perto do trono onde o rei dirigia o seu reinado. Sacerdote é uma coisa e rei é outra. Até os lugares eram lugares absolutamente diferentes. Com Jesus Cristo, nós temos essa união, onde, talvez para nós, não haja exatamente este temor da troca de um rei, porque nós não vivemos num período no nosso país de monarquia, então talvez a gente não tenha essa noção do impacto que isso traz. Mas, se tem uma das coisas no Antigo Testamento, um dos livros principais é o livro dos reis. No livro dos reis, nós sabemos que, assim como era um rei, assim também era o seu reinado. E isso, a troca de um rei, a gente vai passar por uma eventual troca de presidência, a troca de um líder, isso trazia inquietações. Se traz para nós, num governo presidencialista, se imagina num governo monárquico. Isso trazia uma angústia muito grande. Sempre trouxe à vida das pessoas, porque um líder ruim, isso tem reflexos diretamente na vida de seu povo. Por exemplo, Asa foi um excelente rei, mas, no final, ele ficou orgulhoso. Logo depois de Asa, vem, então, Josafá. Josafá é um grande homem, um homem piedoso. Nessa maneira, quando Josafá entra no reinado, as pessoas ficam aliviadas, porque se há um rei piedoso, a tendência é de haver um reino piedoso. Se há um rei temente a Deus, há uma tendência de haver um reino temente a Deus. Entretanto, o grande erro de Josafá, onde na sua época teve prosperidade, na sua época teve vitórias, foi que ele literalmente se aliou
a Acabe. E ele fez isso, o rei de Israel, que é um dos mais notórios reis malignos do Antigo Testamento. Esse foi o erro de Josafá. Josafá casou seu filho com uma das filhas de Acabe. E, a esse respeito, a conclusão dessa junção, olha o que diz: andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Está vendo? Então, o que Josafá ganhou, seu filho desperdiçou. A gente está mais ou menos acostumado com isso. Quando pais piedosos ganham, às vezes, filhos não tão piedosos assim desperdiçam. Quem vem para ocupar o lugar de um rei, um lugar daquele que haveria de reinar sobre o povo de Israel, é nada menos, nada mais do que o perfeito sacerdote, quando ele diz que sentou-se à direita de Deus, este sumo sacerdote, que nós vimos nos versos anteriores, este sumo sacerdote que exerce o seu sacerdócio baseado na indissolubilidade da vida, esse sumo sacerdote que foi colocado pelo próprio Deus, já desde o Antigo Testamento, interrompendo a linha da prática, porque não havia mais necessidade, através de um juramento, este sumo sacerdote que tem a capacidade de trazer a plenitude da salvação, tanto em áreas quanto em grau. É este sumo sacerdote que diz o texto que nós possuímos, esse sumo sacerdote que, imagina, o sonho de consumo daquelas pessoas é ele que se assenta à direita de Deus. Isso certamente era para trazer um alívio enorme à vida das pessoas, tendo em vista que o caráter de um rei tem consequências para o seu reino. Se o caráter do nosso rei é um sacerdote perfeito, significa que isso vai reverberar no exercício do seu reinado e certamente vai tocar em cada um de nós. Se nós temos um rei assim, que é sacerdotal, não é só um rei que serve, é um rei que é sacerdote, nós somos extremamente abençoados, porque uma das coisas que esse sacerdote faz é interceder por cada um de nós. Diz o texto que esse sacerdote perfeito já havia sido dito só uma vez anteriormente, lá atrás, quando ele disse assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que coisa maravilhosa! Os sacerdotes nunca se assentaram dentro do tabernáculo. Isso não existia, isso é novo. E nós estamos desfrutando deste momento novo. Na verdade, eles desfrutavam deste momento novo olhando para frente, e nós desfrutamos deste momento novo já tendo acontecido na história, onde esse Jesus intercede por todos nós. Na verdade, o simbolismo de assentar-se não só diz respeito ao seu governo, mas também diz respeito à ligação do seu trabalho final. Seria a ideia de que tetelestai, só que em vez de na terra, no céu, está consumado. A ideia de que acabei. Sabe quando você faz uma tarefa e diz, deixa eu sentar aqui um pouquinho? Não é exatamente isso, né, que nós fazemos, mas deixa eu... chega, cansei, deixa eu sentar agora. Isso foi o que ele fez. Um assentar-se de governo, mas também um assentar-se de alguém que cumpriu aquilo pelo qual ele se propôs fazer. Então, Jesus Cristo agora nos céus, nesse santuário celestial, nessa expiação final, isso é tão forte que lá no Antigo Testamento, em um dos textos dos reis, diz assim, e a gente conhece, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na verdade, assentado é alguém que está governando, mas assentado, naquele caso de Jesus Cristo, é alguém que terminou o que ele veio fazer. Então, o ministério de Jesus Cristo é muito mais excelente, não tenha dúvida alguma, do que o que havia sido feito anteriormente, porque nós temos aqui um sacerdote real, que completou
o que ele havia se proposto a fazer, mas que também está governando, e isso deveria trazer uma tranquilidade enorme para aqueles que estão debaixo desse novo rei. Mas também é mais excelente, porque além do seu sacerdócio real, nós temos um serviço real. É estranho, porque o povo de Deus tem um sacerdote, mas não na terra e sim no céu. Porque talvez essa seja uma das acusações colocadas sobre o povo de Israel naquele momento. A acusação de que, na verdade, eles não tinham um sacerdote, o sacerdócio araônico havia sido interrompido, e o que ele está tentando explicar à vida daquelas pessoas é que nós temos um sacerdote, só que se ele, de fato, na terra, Jesus Cristo não entregou nenhum tipo de sacrifício, nem podia fazê-lo, porque ele não fazia parte da linha sacerdotal dos levíticos, mas, como diz o capítulo anterior, ele era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Por isso ele sofreu fora da porta, um sacrifício absolutamente diferente. Na verdade, o sacrifício de Jesus Cristo é muito maior do que os sacrifícios anteriores, por uma razão simples. Lá no verso 4, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, é óbvio, porque ele não era da tribo de Levi, mas os da tribo de Levi, que ministravam e ministram aqui no Antigo Testamento, o que eles fizeram era figura e sombra. O que Jesus faz é, de fato, a realidade. Então, o que nós temos está muito acima do que aquilo que as pessoas no Antigo Testamento tinham. Nós não precisamos de absolutamente mais nada, porque o real sacrifício foi oferecido. Aqui o contraste não é entre o verdadeiro e o falso. O contraste é entre o verdadeiro e o provisório. Na verdade, isso é muito importante para que a gente não entenda que Jesus Cristo veio colocar o real, o verdadeiro, em cima daquilo que era mentiroso. Deus nunca mentiu a nós. Sempre no Antigo Testamento as coisas estavam apontando para Jesus Cristo, mas agora diz que ele é ministro de um santuário, no verso 2, do verdadeiro tabernáculo erigido por Deus e não pelo homem. Está lá no céu, à direita de Deus, no verdadeiro trono, governando como sacerdote, oferecendo esse serviço que, literalmente, enquanto os sacerdotes ofereceram o sacrifício na terra e o seu serviço na terra, Jesus oferece o seu serviço no céu. Então, nós temos uma superioridade muito grande, e ele pode fazer isso, porque ele abriu o caminho para nós, e, portanto, ele está, como nós vimos anteriormente, o precursor, aquele que vai puxando a corda, trazendo cada um de nós para, literalmente, atracarmos nesse porto seguro que é o céu. Ele diz assim: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deste. Pelo contrário, eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Então, esse que é o sacerdote que governa, é esse que está exercendo o seu sacerdócio lá no céu. Um sacerdócio absolutamente perfeito. Um sacerdócio que aqui na terra ele já havia dito que é totalmente eficaz e continua sendo 100% eficaz lá no céu. Então, só Jesus é quem pode governar, só Jesus é quem pode moldar, é só Jesus quem pode proteger, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, isso deveria gerar tranquilidade, mais do que tranquilidade, nós vamos chegar lá, mas gera tranquilidade como, obviamente, uma responsabilidade tranquila. Mas uma tranquilidade porque Jesus Cristo é um sacerdote perfeito que governa, mas é um sacerdote que ainda exerce o seu sacerdócio e eternamente vai ser um sacerdote. Porque eu acho que tem gente que imagina que no céu não vai ter mais sacerdote. Ele vai ser eternamente sacerdote. Como um sacerdote eterno, diz o texto no capítulo 7, que ele pode salvar totalmente em áreas e graus. É assim que a gente deve olhar o aconselhamento bíblico, na confiança de que aqueles que verdadeiramente fazem parte do povo de Deus vão ser transformados em todas as áreas e plenamente, a ponto de não mais andarem encurvados como aquela mulher
possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos, mas sob a palavra de Jesus Cristo, ela anda ereta. Isso. Jesus Cristo, o homem do Espírito, manda o Espírito, que através desse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que atua na vida dos filhos de Deus. Atua nos ajudando a nos libertar dos nossos próprios pecados e fragilidades. Atua nos tornando pessoas melhores. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo, o homem absolutamente perfeito, aprendeu pelas coisas que sofreu, você imagina nós, irmãos? Quem é que podemos ser como Igreja Presbiteriana do Cruzeiro? Já parou para pensar isso? Até onde nós podemos andar? Talvez muitos de nós passemos dificuldades, quer no casamento, na paternidade, na maternidade, no relacionamento de namoro, nos relacionamentos de uma maneira geral, por sermos pessoas ainda tortas, que Deus ainda está tratando. E aí a gente olha, eu me lembro de uma pessoa chegar e dizer para mim assim, lá atrás, o pastor que assumiu, nas minhas andanças, faz muitos anos, passei tantas dificuldades, fui sendo tão transformado, tão visivelmente, eu já fui pior, é verdade, você fala, ixi, o pastor Geraldo é ruim, você não me conheceu lá atrás, já fui muito pior do que sou hoje, mas as pessoas foram capazes de ver, Geraldo, aquele pastor que começou aqui não existe mais, já morreu. Eu falei, é verdade. Fui totalmente transformado. E com o tempo vai passando, essa transformação continua. E a cada dia fui fazer o casamento da Aleteia. Andamos, a filha do pastor Eliseu, quando era pequenininha, da idade do Samuel. Toma essa mamadeira aí, Samuel, não me enche o saco. Meu pai, o pai chegava lá e falava, meu irmão, o cara me agrediu aqui. Acabou, Graté. Mama, aí fica quieta. E aí ela foi fazer o casamento e pediu para eu ir lá fazer o casamento. Eu fui lá fazer o casamento. As irmãs Delfino, morenas. Podia chover, fazer sol, frio, calor, o que tiver, mudar a igreja de lugar. Se você quisesse, você ia na igreja, as irmãs Delfino estavam lá. Tem gente assim na igreja. Olha, aconteceu o que for, você sabe que você vai lá. Se você não encontrar aquelas pessoas, o mundo caiu, porque Jesus voltou, porque alguma coisa aconteceu, porque são pessoas absolutamente estáveis e constantes. São as irmãs Delfino. Eu me lembro que elas conversando, pediram para falar comigo e disseram assim, lembra que você foi para o seminário há 13 anos atrás e a gente nunca mais se viu? Eu falei, lembro. Então, daqueles 13 anos... o pastor Eliseu pediu para nós orarmos por você. E nós oramos todo dia, não falhou um. E eu disse a elas, agora eu entendi porque está mudando. Agora eu entendi porque estou sendo transformado. Eu não estou gostando exatamente do jeito que eu estou sendo transformado. Dói, né? A gente fala que a criançada chora quando é pequeno, porque crescer dói. Dói. Enxergar as próprias falhas, dói. Enxergar quem somos, dói. Enxergar quem precisamos ser, dói, porque nós ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Mas a cada dia, através do exercício que Deus vai dando, dos ministérios à igreja, Deus vai trabalhando em nossos corações, vai escavando a nossa vida, como diz Lucas na parábola da figueira estéril, vai tirando as raízes, desenraizando-nos de onde nós não deveríamos estar enraizados e fincando os nossos pés no lugar celestial. É por isso que ele diz, olhe para os céus, pense nos céus, é lá a habitação de Deus, lá é que o nosso pensamento deve estar. Por quê? Porque isso vai transformando a nossa vida de tal maneira que aqueles que mais trabalharam na terra, foi aqueles que mais tiveram o seu coração nos céus. Aquelas pessoas, normalmente, que são menos generosas, são aquelas que estão fincadas com o pé aqui na terra. Aquelas que estão fincadas com os pés nos céus são aquelas que entendem que existe um sacerdote real transformando a nossa vida. Então, eu já fui pior, vocês estão pegando bonde andando e certeza que vocês também foram bem piores. Então, do mesmo jeito que vocês estão se beneficiando de me pegar um pastor melhor, eu também estou me beneficiando de pegar uma igreja melhor, porque se Deus, o nosso sumo sacerdote, está trabalhando na nossa vida, a cada dia que passa, por incrível que pareça, em tese, nós nos tornamos pessoas melhores.
Já pensou? Eu não sou pentecostal, não, mas sei lá o que a galera chama de pentecostal, né? Mas eu tinha esse hábito de fazer assim, fui perdendo com o tempo, ficando meio tomando pancada daqui e dali, né? Mas dizia assim, diga para a pessoa que você veio com ela, para não dizer que está falando no estranho. Você sabia que você está ficando uma pessoa cada dia melhor? Nossa, aí a galera, tomei pancada de todo lado para fazer isso, beleza, fala em casa se quiser melhor, para não me bater aqui, tá bom? Mas, em tese, por causa do sacerdote Jesus Cristo, a gente está se tornando melhor. Então, se não está, aí é uma boa pergunta. Por que é que tem pessoas, graças a Deus são poucas, que nas nossas andanças em Marte, Plutão, acontece aí, aparecia uma ou outra aí, que parece que não é ovelha, parece que é bode. Fica uns negócios assim, que você fica olhando assim, isso está meio estranho isso aqui, porque a pessoa deveria estar melhor, mas a pessoa está piorando. Às vezes acontece. É uma grande pergunta, por isso que eu disse que tem privilégios, mas chega um ponto que tem responsabilidade. Terceira coisa e última é não só um sacerdote real, um serviço real, mas uma aliança superior. Verso 6, ele diz, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, superior por causa de quê? A lei tinha poder para exigir, mas não tinha poder para transformar. O que está acontecendo aqui é literalmente uma mudança, onde o primeiro aspecto aqui dessa superioridade é o que eu chamo de internalização. Ele diz lá no verso 10, essa internalização. Nessa minha aliança, que firmarei com a casa de Israel, diz aí o verso 10, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente e no seu coração as inscreverei. É alguma coisa que estava fora e agora está dentro, seja lá o que a gente queira entender. De fato, mente e coração dizem respeito àquilo que é mais central na vida de todos nós. É uma aliança de natureza espiritual. É por isso que existe uma radical diferença, porque, de alguma maneira, aqueles que são filhos de Deus têm alguma coisa fincado dentro de si. A lei continua a mesma, mas as disposições internas mudaram. Na verdade, o primeiro cirurgião, Dr. Christian Barnard, foi o primeiro a fazer um transplante de coração. Perguntou para um de seus pacientes se ele gostaria de ver seu velho coração. Até imagino, né, aquilo na época, na cidade do Cabo, na África do Sul, na verdade. Com o velho coração em mãos, ele foi lá, pegou e trouxe para o paciente. Ele ficou um tempo em silêncio, imagino eu. Quer dizer, na verdade, de onde eu tirei, ele ficou em silêncio. Aqui eu estou imaginando o silêncio dele. Ele ficou em silêncio e disse assim, este é meu velho coração que me causou tantos problemas. É isso aí. Enquanto a gente não conseguir fazer essa afirmação, que os nossos problemas são causados pelo nosso velho coração. Mas, na verdade, Jesus Cristo, nessa internalização, imprimiu as leis na mente e no coração. Por isso ela é superior, uma aliança superior. É superior não só pela internalização, mas é superior também pela extensão, diz o texto no verso 11, e não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Como era no Antigo Testamento, se alguém queria conhecer o Senhor, tinha que ir no povo de Israel, era uma dificuldade enorme, Deus se revela ao mundo exclusivamente por intermédio do povo de Israel. Agora é bem diferente, já havia até promessas no Antigo Testamento, onde o conhecimento de Deus seria tão universal como as águas cobrem o mar. Que legal. Que bonito saber que haveria de tal maneira onde o menor e o maior conheceriam a Deus, porque a impressão de Deus é uma impressão interna, não só uma internalização, mas uma universalização. Mas, além disso, por incrível que pareça, o que nos interessa é a remissão. A remissão é interessante porque ela começa aqui no verso 12. Ele usa dois termos. Ele usa o termo misericórdia e o termo de lembrança. Usarei de misericórdia para com as suas iniquidades. A palavra misericórdia, onde era aspergido o sangue da aliança, era, imagina assim, era a tampa da caixa de sapato. Beleza assim?
Sabe uma caixa de sapato? Tem uma tampa? Lá dentro estavam as tábuas da lei, a tampa da caixa de sapato era literalmente onde o sangue da aliança era aspergido. E o nome da tampa da caixa de sapato é a raiz do mesmo nome de onde vem a palavra misericórdia. Que, eu não vou ficar falando do nome aqui, relás, rilastério, blá, blá, blá. Entendeu isso? Só basta entender isso. Aqui no grego é exatamente aqui, a gente perde um pouco isso no português, porque não tem, mas exatamente o nome da tampa da caixa de sapato é exatamente de onde vem a raiz do mesmo nome da palavra misericórdia. Então, a gente poderia traduzir assim o verso 12. Estarei sentado em misericórdia para com seus pecados. Isso foi simbolizado na última ceia, e isso a gente deve prestar atenção, quando Jesus Cristo toma o cálice, dá graças e diz: este é o cálice da nova aliança derramado por vós, lá na tampa da caixa de sapato. E agora Deus senta na tampa, quando ele vai olhar a exigência da lei, ele olha o sangue primeiro. Isso é bonito, porque é por causa da morte de Jesus Cristo, recebida pela fé, que nós temos os nossos pecados perdoados. Essa é a primeira questão, literalmente, do que ele traz da remissão. Mas também ele traz a memória. Se você acha que dos seus pecados jamais me lembrarei, como é que pode Deus não se lembrar dos nossos pecados? É uma questão de o que ele vai fazer com o uso da sua memória. Sêneca é um camarada que viveu um pouquinho antes de Jesus Cristo. Ele pede, só para a gente ter uma noção, talvez a gente conheça outras histórias, tem gente que diz que tinha medo de conversar com Calvino, é um apologeta, porque ele citava os pais da igreja de cor, porque não tinha iPad, assim, né? O negócio era, tinha que ler, gravar, mano. A gente gravava número de telefone. Como é que é o nome da mercearia? Eu me lembro que tinha um cara, eu sei lá onde que era aqui no Brasil, era no Brasil, um cara que não tinha as pernas e era cego. Acho que só para humilhar a gente, porque ele sabia os números de telefone da cidade inteira. Ele era a lista de telefone. Você ligava lá e perguntava: fulano, qual que é o telefone da mercearia azucrinada? 3644-5922. Beleza. E do hospital, não sei das quantas, 4457-2432. Aí disse que quando mudava e acrescentava uns números na lista telefônica, ele demorava mais ou menos uns 2 meses para renovar os números todos da cidade na sua cabeça. Cego. Isso é para me humilhar um negócio desse. É vergonha na cara mesmo. Eu devia gravar a Bíblia mais fácil. Então, Calvino citava os caras de cabeça, e o pessoal no original, tá? Em latim. Então, diz uma história, você deve conhecer tantas outras, a história de Sêneca, que pediu para cada um de seus 200 alunos citar uma linha de poesia. Que depois dos 200 alunos, cada um falando uma linha de poesia, ele recitaria as 200 linhas de poesia, de trás para frente. Nem dorme, tá. O cara não grava nem provérbio direito aqui, pelo amor de Deus. Eu fiz uma brincadeira uma vez com a minha sala lá. A cada domingo que a gente ia na sala de provérbios, todo mundo teria a responsabilidade de gravar um versículo. E no domingo seguinte, que a gente fosse estudar aula de provérbios, a gente tinha que gravar outro versículo citando o anterior. É lógico que conforme o tempo foi passando, o desespero foi batendo. 2 meses de provérbio, o pessoal estava desesperado já. Vamos estudar Levítico, não outra coisa aqui, vamos parar um pouco de provérbios. Uma vez porque a gente não tem a mente assim. Mas nós estamos falando de um ser humano, nós não estamos falando de Deus. Nós estamos falando de uma criatura. Você consegue imaginar a mente de Deus? Alguém que a Bíblia diz que conhece todas as estrelas, chama pelo nome sem se esquecer de nenhuma delas. E pela ciência as pessoas dizem que existem mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areia da terra juntos. Você consegue imaginar um negócio como esse? Rapaz, nem o nome do pessoal da igreja eu sei direito. Fulano, como é que é o nome do fulano aí? Beltrano. E aí, irmão, tudo bem, irmão? A gente fala assim, né, para dar uma aliviada aí, porque a gente não lembra. Não. Como é que eu sei? A gente fica com uma vergonha de chamar. Como é que é o nome do fulano? Meu Deus do céu, como é que eu vou perguntar isso? E aí gera aquela crise eclesiástica domingal. Pelo amor de Deus, como é que eu vou falar com o fulano se eu não lembro o nome dele? Nós vamos fazer assim, ó.
todo mundo vai ser obrigado a, se tornou membro da igreja, faz uma plaquinha, tipo funcionário, com o seu nome aqui, você vai vir com o nome, a plaquinha, porque a gente vai demorar 1 ano assim, para todo mundo se acostumar com todo mundo, porque vocês dizem assim, não, você não lembra do nome da galera. Então, mas vocês não precisam se relacionar eventualmente com todo mundo. E eu, que tenho que me relacionar, e aí? Então, e doido para ver se aparece alguém para chamar pelo nome assim, né, para ver se dá uma aliviada no negócio aqui, porque a memória, como é que fica? E aí, para piorar, o cara usa máscara, ele vem quase que, só faltou usar touca para vir disfarçar, dizer, ei, pastor, uma vez alguém me cumprimentou, eu falei, mas quem que é essa pessoa? Não consigo identificar de nada, no frio, cheio de roupa, máscara, acabou, meu amigo. Como é que faz? Você é fácil, né? Pastor JG está resolvido. Agora eu, o contrário, estou com o couro negociado. Ah, o cara não chamou pelo nome, pronto, já virou um problema. Então, veja que Jesus, ele imprime nas leis, porque ele tem uma extensão absolutamente diferente, ele faz com que todas as pessoas conheçam, mas ele redime a vida de todos nós com essas memórias impressionantes no uso da misericórdia e escolhendo não se lembrar porque os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. A única parte que cabe a nós é uma parte tão pequena, porque toda aliança tem 2 partes, é um casamento entre 2 pessoas. Diz o texto que lá no Antigo Testamento, no verso 9, a aliança que ele fez com a casa de Israel, não segundo a aliança que havia feito no passado, que eu tomei eles pela mão. No povo, quando Deus estava agindo na história, significa que ele estava tomando pela mão. E a gente viu lá no Salmo 106, que a gente vai continuar, que cedo as pessoas se esqueceram que Deus tomou pela mão. Quando ele faz aqueles milagres, quando ele faz aquelas coisas que no Salmo 106 diz que são coisas portentosas, coisas estarrecedoras, que a gente viu no texto, aliás, não vimos ainda, mas vimos com as mulheres, que no Sinai até Moisés ficou trêmulo diante daquela revelação, Deus pegando as pessoas pela mão. Nossa, era para ser uma relação de confiança de um para com o outro, onde um pega pela mão e o outro vai andando como um casal feliz da vida, andando. Mas tem casal que se pegar pela mão vai ser igual filho, né? E sai no tapa e a criança vai gritando e você vai puxando, e você fala, ai meu Deus, está todo mundo me olhando, e a criança berrando, e você fala, meu Deus, não me segue. E tem casal que se pegar pela mão vai acontecer isso, porque está um puxando para um lado e o outro está puxando para o outro, não há acordo. Às vezes não há acordo entre nós e Deus. Deus tomou pela mão, mas diz o texto, para conduzir para fora da terra do Egito, e no finalzinho do verso 9 diz, eles não continuaram a minha aliança. O resultado é que eu não atentei para eles. Então nós estamos num lugar bem superior, porque Deus está imprimindo no coração. É tão superior o lugar em que nós nos encontramos, que a relação entre nós e Deus é tido como uma metáfora numa relação de casamento, onde ele diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, no finalzinho do verso 10. Na verdade, todos nós, em algum momento, numa aliança, vamos precisar colocar a nossa assinatura no cartório celestial. Talvez, em alguns momentos, a gente assim fique meio rebelde, como eu, e fiquei uma época quando, na minha cabeça, o top de consumo na minha época, homem que era homem ia sozinho para a escola. Caraca, velho, vinha uma mulher que a gente chamava de empregada, segurando na minha mão, eu me sentia envergonhado, eu tinha 8 anos de idade. Que ridículo, nossa, velho, a mulher segurando na minha mão, nada a ver, cara. Homem que é homem vai sozinho. E eu perguntava em casa, quando é que eu vou sozinho? Você é criança, pelo amor de Deus, né? E um dia eu planejei, arquitetei, dormi, pensei, cuidado, as crianças quando dormem estão pensando, hein? Eu fui dormir pensando, acordei e disse, é hoje, a trama terrena antes de ser pastor, o João Geraldo. Aí ela pegou na minha mão, eu olhei para um lado, olhei para o outro, mordi a mão da empregada e saí correndo. Isso. Liberdade, mano. E faltou uma bandeira lá gritando, liberdade. Atravessei a rua e fui atropelado. Mano, pensa na... pensa na confusão. Eita, eu me lembro até hoje, aquela mulher pegando a placa de ovos que tinha, jogando. Meu pai bravo, pensa, meu pai queria prender o delegado dentro da delegacia, foi preso.
Essa brabeza. Quando a gente ia no hospital, a galera dizia, eu pequeno, 9 anos, na Bahia, 20, 30 anos atrás, mano, no interior, chegou os filhos do pastor João Geraldo, ó. Chegou os filhos do seu Dagoberto. Mas o cara que estava dormindo acordava, porque ele sabia que se ele não acordasse, alguém ia acordá-lo. E aí, aquela mulher quebrou a placa de ovos, aquela confusão. Eu fui internado às pressas, engessaram a minha perna direita, de onde eu rompi o tendão futuramente, sei lá se foi uma profecia, mas meu pai veio falar comigo, brabo. Geraldo, falei, pô, não, fala para mim o que aconteceu, mas fala a verdade. Mano, quando ele falava aquilo, até espinho, o líquido espinhal, eu sentia assim, passando na coluna. Eu dizia assim, cara, fui eu que mordi a mão da empregada, ela não tem nada a ver, fui eu que errei. Então, literalmente foi isso que aconteceu no meio do povo de Israel, só que o povo de Israel, Deus não é meu pai. Quando diz a Bíblia que tomou pela mão, o povo de Israel fez exatamente o que eu fiz, ou sei lá se fui eu que fiz exatamente como eles fizeram, morderam a mão de Deus, dizendo assim, eu não quero, deixe que da minha vida cuido eu, deixe que do meu casamento cuido eu, deixe que das minhas relações eu sei qual é o melhor jeito. E eu fico olhando Salomão, com toda aquela educação e escolarização, e com todo aquele tempo que ele teve cuidado, chegar diante de Deus e dizer, pede o que você quiser, e Salomão diz assim, eu não sei reinar, porque não passo de uma criança. Fico imaginando quantos de nós não somos arrogantes o suficiente de imaginar que, mas o casamento é pesado, as relações são pesadas. Tem um texto na Bíblia que diz assim, quem é suficiente para essas coisas? Ninguém, irmãos. Então, o que Deus pede de cada um de nós é que nessa relação com Ele, em vez de fazer o que eu fiz, de morder a mão do empregado e sair correndo, Deus está fazendo coisas maravilhosas, segurando na nossa mão, e agora através de Jesus Cristo, e não como Ele fez, de maneira portentosa. A única coisa que Ele está pedindo é, não morda a mão de Jesus, se acalme. Para que essa angústia toda? Para que essa inquietação? Em vez de morder a mão de Jesus Cristo, nossa, o sonho de consumo. Você passeando no shopping, você passeando com seu filho no meio da rua, ou quem sabe lá em Camaçari, na feira, você segurando na mão de seu filho, de 8 anos, 6 anos, 4 anos, e ele andando feliz da vida do seu lado. Cara, isso é a glória, isso aí é um negócio, isso aí, bicho, o céu desceu na terra, ele andando, e aí, filhão, ele dizia, e aí, paizão, caraca, mano, isso aconteceu, não precisa nem Jesus voltar, eu experimentei o céu na terra. Porque é impressionante quando você pega na mão dos filhos, parece que tem espinho, parece que está esmurrando o filho, parece que você está dando boldo amargo, parece que você põe para dormir, parece que tem espeto lá na hora da cama, lá que você faz, afofa tudo, você coloca lá, nossa, parece que é uma coisa do outro mundo. E parece que você, tem gente que se sente assim, eu sou o mal da história, não é possível, porque o que eu estou fazendo só traz dor para... Mas, na verdade, às vezes nós é que não nos adequamos na mente e no coração, a lei gravada, a gente deveria ser mais humilde, dizendo, Senhor, eu tenho satisfação a tal ponto, termino eu, quando diz no Antigo Testamento, nessa relação de casamento, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça. O que deveria dizer é, alegrei-me quando me disseram, a gente deveria, eu nem sei como é que é aqueles personagens da Disney, isso, o que aconteceu que você está feliz? Alguém me cobriu com vestes de salvação e manto de justiça. Alguém exerceu misericórdia e dos meus pecados não se lembra, embora seja a pessoa que tem mais capacidade no planeta, no universo inteiro, sobre as suas memórias. Deus resolve colocar aquelas memórias ruins lá na cruz do Calvário e finca o escrito de dívida que era contra nós. Deveria existir alegria na nossa alma, satisfação na nossa alma, de virmos à igreja, porque fomos cobertos com este sangue de salvação e com esse manto de justiça.
uma vez que Jesus Cristo teceu sua veste de justiça e afastou o pecado de nós, como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, diz o texto na sua profecia. Irmão, a gente deveria se ver nisso, como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sabe o que isso significa? Significa que uma noiva compra um vestido, gasta um dinheiro, se prepara, passa um dia, como é que chama um dia? Sei lá, um lugar que eu esqueci o nome agora lá, um spa, né? Spa, não sei lá as quantas lá, faz uns tratamentos, põe as mãos assim e tá, a galera, 10 pessoas lá, fazendo, tirando tudo o negócio e tal. Beleza, gasta um dinheiro, moado. Você fala, precisa de tudo isso? E a pessoa vai linda, maravilhosa, vestida de noiva, porque ela se prepara daquele jeito para um dia. Jesus, o que ele fez por nós, significa que Deus nos vê todos os dias daquele jeito. E a gente vem na igreja com essa cara. E a gente vem cultuar Deus com essa disposição. Sabe quando você está no McDonald's comendo com seu filho, ou sei lá, no Madeiro, ou sei lá, num restaurante que você paga caro e o filho está assim, o que foi? Nada. Você está feliz? Estou. Alegria? Dá uma risada. Caraca, velho, estou gastando dinheiro para isso? Estou me envolvendo para essa história? Você acha que existe o mínimo de gratidão que a pessoa reage dessa maneira? É isso que ele está dizendo, aquelas pessoas que estão sofrendo para morrer. Reajam com alegria, reajam com satisfação. A antiga lei já ficou, nós temos uma aliança superior. Deus imprimiu na nossa alma, que não tinha feito no passado. Nós temos as disposições internas mudadas. Deus muda em área, em grau, tudo aquilo que existe dentro de nós. A cada dia, o sacerdote perfeito intercede por mim e por você, irmãos. Ele nos vestiu de um manto maravilhoso de justiça. Venha na igreja. Faça o que a gente precisa fazer com maior alegria, como se fosse o dia do seu casamento. O problema é que eu acho que tem gente que vem na igreja como se fosse o dia do seu funeral. Eu sei que a gente passa por lutas e dificuldades, eventualmente você está passando por isso. Está tudo bem. Não se preocupe porque nós sofremos. Por isso que a Bíblia diz, quando é para chorar, é para chorar. Mas quando se alegrar, lembra de dar um sorriso, tá bom? Porque Jesus tem um ministério muito mais excelente. A excelência do ministério de Jesus Cristo tem a ver com o seu sacerdócio real. É alguém que está governando porque ele completou a sua tarefa. É alguém que não só exerce o seu sacerdócio real, mas também o seu serviço real. É alguém que no céu continua trabalhando em nosso favor. Veja, eu acho que eu só estou no caminho de Deus, porque Deus continua orando por mim. Eu vou deitar hoje na certeza de que Jesus Cristo continua orando por mim. Eu vou acordar amanhã na certeza de que Jesus Cristo está orando por mim. Irmão, não tem como não ser esperançoso. Não tem como a gente não imaginar que as coisas não vão mudar, porque nós estamos mudando. Mas também ele tem uma aliança superior, um sacerdócio real, um serviço real e uma aliança superior. Superior por causa da sua internalização, superior por causa da sua universalização, mas superior por causa da sua remissão. Nós tivemos os nossos pecados remidos, apesar de alguém ser misericordioso, a tampa da caixa de sapato, apesar de alguém de ter uma memória maravilhosa, ele não se lembra mais. E alguém que chama a gente para se alegrar, porque a gente não deve ir para o nosso casamento de cara emburrada. Lembra do seu casamento, aqueles que casaram? A gente não faz de tudo para que tenha alegria. Já pensou? Tem gente que vai casar e que fica com aquela cara assim, mas você fica imaginando assim, meu Deus, será que o que está acontecendo que eu não estou sabendo? Porque o que se espera? Sorriso fácil, exuberância no rosto, leveza de alma, tranquilidade do coração. É assim que Deus espera que a gente ande, porque Ele diz, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Deus olha para nós todos os dias
como se nós fôssemos homens e mulheres preparados para o casamento todos os dias. Vamos orar. Não sei como é que você veio, mas pedir que Deus derrame graça sobre a nossa vida, a nossa história, e que essa efusividade desse ministério muito mais excelente de Jesus Cristo invada os nossos corações e nos faça repensar. Como é que a gente muda? Com um ministério sacerdotal como esse, fica fácil de entender. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, porque na Tua presença que nós nos encontramos. Obrigado, Pai, porque o Senhor mandou Seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Obrigado porque isso dá certeza de que a cada dia seremos melhores, homens e mulheres melhores, mais eretos, mais retos, mais livres do domínio da opressão, quer seja maligna ou quer seja do nosso próprio coração. Muito obrigado. Obrigado pelo sacerdote que nós temos. Um sacerdote que sentou no trono, que está à direita do Senhor, Pai, governando todas as coisas. Um sacerdote perfeito por várias razões que nós vimos. Um sacerdote, ó Deus, que o Senhor jurou que não se arrependeria de ter colocado um sacerdote assim para sempre e eternamente. Um sacerdote que exerce como Melquisedeque. Obrigado, Deus, pela ordem levítica, obrigado pelo ministério araônico, porque nele nós encontramos o perdão dos nossos pecados, mas obrigado pelo sacerdócio de Melquisedeque. Alguém diferente, de uma linha muito superior, celestial, na verdade. Obrigado porque nele nós encontramos o trono. Nele nós encontramos o sacerdote rei. Por isso nós somos sacerdotes reais. Obrigado porque ele, reinando, ó Deus, nos dá essa tranquilidade de, imprimindo internamente algo em nós, Deus, nós mudaremos com certeza. Talvez muitos de nós tenham alguma dificuldade, mas jamais deve existir no nosso coração impossibilidades. O Senhor muda quem quer que seja. Aquele que o Senhor tocou e fez o teu espírito morada, o Senhor muda a cada dia, porque o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Nos dá graça para que não sejamos como os nossos irmãos do passado, que o Senhor tomou pela mão, mas eles não quiseram. Deus, tenha misericórdia quando às vezes nos debatemos. Nós não queremos isso. Nos dá um espírito dócil, um espírito manso. Nos faz, ó Deus, entender a maravilhosa ação de Jesus Cristo, nos cobrindo com esse manto de justiça. Uma justiça que não é nossa, mas é imputada a nós. Que coisa maravilhosa. Nós estamos brancos como a neve, como aquele dia no casamento. É assim que o Senhor nos vê todos os dias. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado pela nossa história de salvação providenciada por Ti. Nos faz uma igreja alegre. Nos faz uma igreja retumbante. Nos faz uma igreja efusiva, com um sorriso fácil. Alegres a despeito da tristeza. Esperançosos a despeito das dificuldades. Porque a nossa esperança está nos céus. Porque a nossa mudança é celestial. Então, ó Pai, se existe alguém aqui com coração pesaroso, se existe alguém aqui que não entendeu a majestade que deve cobrir o nosso trabalho, porque o Senhor é majestoso. Ajuda-nos a sermos uma igreja majestosa. Uma igreja, ó Deus, que trabalha a despeito de qualquer sofrimento, na certeza de que a operação interna tem acontecido. Acontecido com misericórdia, acontecido com os nossos pecados, colocado aos pés de Jesus. Ajuda-nos a também sermos misericordiosos. Às vezes as pessoas erram conosco e a gente também tem dificuldade, Pai. Nos dá graça, nós queremos aprender a sermos como Jesus. Sermos sacerdotes como Ele é sacerdote e, num certo sentido, governarmos como Ele governa. O caráter de um rei se manifesta na vida do seu reino. Ajuda-nos, ó Deus, que à medida que o nosso caráter vai mudando, o nosso reinado seja afetado. Nos faz uma igreja, sim, que reflete o Teu reinado, porque é o Senhor que reina em nós. Obrigado pela Tua palavra maravilhosa. Nos dá essa alegria, a alegria de um verdadeiro casamento, a alegria de um sorriso fácil, a alegria de quem passou o dia no spa espiritual, recebendo de Ti aquilo que somente o ambiente celestial pode dar.
a verdadeira transformação. E à medida que comemos e bebemos do sangue de Jesus, nos alimentamos e jamais teremos fome, jamais teremos sede, e haveremos de nos lembrar até aquele dia em que o Senhor há de retornar e participaremos da última ceia junto contigo. Dá-nos graça, Deus, no momento da ceia ser um momento de alegria, uma alegria solene, onde entendemos aquilo que aconteceu, mas também entendemos aquilo que está acontecendo nesses dias. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus.